Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Não se esqueçam, para a gente fortalecer a pregação do Evangelho aqui no YouTube, nas redes sociais, o que a gente está passando aqui nos rodapés aqui do comentário, do vídeo, vai lá, se inscreva lá, enfim, para a gente fortalecer a pregação da mensagem. Um outro ponto importante, os irmãos têm pedido bastante para mim, tanto aqui no YouTube quanto lá pelo aplicativo, um grupo de estudos da Bíblia. Então, na descrição desse vídeo vai ter um link para você entrar num grupo de estudos da Bíblia do WhatsApp. Então, você vai lá, se você quer estudar um pouco mais a Bíblia comigo, com outros irmãos, acesse esse link. Você vai entrar num grupo no WhatsApp e a gente vai lá estar lá compartilhando melhor dias e horários e formas que a gente vai fazer esses encontros, tá certo? Não se esqueçam também de deixar os seus pedidos de oração na descrição aqui do vídeo do YouTube. É importante, eu vou estar compartilhando aqui com os irmãos em outros vídeos assim que possível. Também lá no aplicativo os pedidos de oração são muito bem-vindos. Nós temos mais de 1000 pessoas orando pelos pedidos que chegam lá. Bom, os pedidos de oração de hoje aqui. A Maria Eugênia e a irmã Terezinha, elas são irmãs e elas pediram, elas agradeceram as nossas orações pela irmã Lucy, que é filha da Maria Eugênia, sobrinha da irmã Terezinha. Então elas agradeceram porque ela estava com uma dor no dedo e os médicos não sabiam o que era e ela está se recuperando. Então louvado seja Deus porque as nossas orações estão sendo atendidas. E a irmã Graça Alves pediu oração pelo sobrinho Kevin, que pegou Covid e ele está afastado da igreja, já foi da igreja, está afastado, e ela pediu para que possamos estar orando por ele, para que ele se recupere e que ele volte para os braços do Pai. Possamos estar orando então pelo sobrinho da irmã Graça, o Kevin. E agora, recomendo aos irmãos, eu já fiz minha oração antes de iniciar o vídeo, pausa o vídeo agora, faz uma oração, depois volta que a gente vai estudar Apocalipse. Então é sempre importante a gente ter a oração mais e mais forte quando a gente vai abrir o estudo da profecia aqui. Vamos lá, Apocalipse capítulo 11, a pergunta do irmão Francisco. Gostaria de saber o significado do grande terremoto de Apocalipse capítulo 11, verso 13. Para entendermos, nós temos que olhar para todo o capítulo 11, até chegar nesse ponto. Então vamos lá, abrir nossas Bíblias, Apocalipse capítulo 11, verso 3 e verso 4. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Acho que aqui já tem um ponto importante para quem já viu as outras reflexões passadas, quando a gente estudou Daniel, 2300 tardes de manhãs, que fala aqui das 1260 dias, ou seja, dia em profecia que a gente já estudou, cada dia equivale a um ano. Então, 1260 anos. 60, eu estou confundindo 60 com 70 toda hora na hora que eu leio. 1260 anos. Então, essas duas testemunhas teriam essa autoridade para profetizar durante 1260 anos. Se a gente for pegar aquele mapinha que eu já coloquei aqui das datas das 2300 tardes de manhãs, a gente vai ver que esse período aqui se dá justamente no período de 1568 até 1798, se eu não estou enganando as datas. É isso, 1260 anos, que dá exatamente o início e o fim da supremacia papal, onde o Papa tinha o poder absoluto sobre várias nações dentro da Europa. Então essas duas testemunhas tinham o poder de testemunhar durante a supremacia papal aqui na Terra. E quem seriam essas duas testemunhas? A gente consegue entender aqui duas testemunhas como o Novo e o Velho Testamento. A palavra de Deus estava testemunhando do amor de Deus, da verdade de Deus durante a supremacia papal. Vamos lá, Apocalipse 11, verso 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos. E a gente vê nas profecias, na palavra de Deus, que principalmente quando a gente vai lá no Egito, a gente vê que a terra foi ferida com a água se transformando em sangue, né? Toda a autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue. Exatamente a praga que teve no Egito. E se a gente for estudar Apocalipse um pouco mais para frente,
nas 10 pragas que cairão, a gente também tem essa praga no futuro, mais pro tempo do fim, mais depois do fechamento da porta da graça. Então, antes da volta de Jesus, nós teremos também essa praga sendo derramada sobre a terra, e nós já temos ela sendo derramada lá no Egito. Então, a gente vê o Novo e o Velho Testamento novamente, o poder da palavra de Deus. E aí, quando a gente vê aqui também toda a sorte de flagelos, a gente vê pragas no Egito, pragas no Apocalipse, 7 pragas, né? Acho que eu falei 10 pragas, são 10 pragas no Egito e 7 pragas no Apocalipse. Então, novamente, remetendo às pragas do Antigo Testamento, pragas do Novo Testamento. Irmãos, voltei aqui, eu estou fazendo esse corte aqui porque eu esqueci de falar um verso importante para essa reflexão, que é Apocalipse 11, verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Ou seja, foi dado poder aqui para Satanás, vamos dizer assim, vencer a palavra de Deus por um momento. E aí entra o verso 8 que continua a explicação que vai seguir no vídeo agora. Apocalipse capítulo 11, verso 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Nós temos a certeza de que Jesus foi crucificado em Jerusalém. Não foi nem em Sodoma, nem no Egito. Mas aqui ele está falando espiritualmente. O que isso espiritualmente quer dizer? Quando a gente vai olhar para essas cidades, o que a gente relembra? Sodoma, eu anotei aqui tudo para não esquecer. Sodoma, a libertinagem, né? A depravação, os prazeres sexuais estando aflorados, né? Que era homem com homem, mulher com mulher, e a pessoa mesmo não querendo, era forçado. A gente vê que são os mesmos pecados dos antediluvianos sendo reproduzidos novamente. Então, de Sodoma, a libertinagem, a depravação sexual. E do Egito, a gente acabou aqui de falar das 10 pragas. Por que foram 10 pragas? Porque Deus foi dando a ordem para Moisés falar com o faraó, liberta o meu povo, e o faraó totalmente descrente. O Egito representa a descrença. Então a descrença e a libertinagem sendo em uma única cidade aqui, né? Espiritualmente, ou seja, nós teremos uma cidade que representaria esses 2 pilares de imoralidades dentro da terra, e elas estirariam um cadáver, ou seja, colocariam à mostra ali a palavra de Deus como total desleixo, como que elas como morta, certo? Verso 9 e verso 10. Então muitos entre os povos, tribos, línguas e nações contemplaram os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizam festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então aqui um ponto importante novamente, profecias, cada dia representa um ano, 3 dias e meio, 3 anos e meio. Então, nesses 3 anos e meio, a palavra de Deus foi totalmente desprezada, totalmente jogada como morta, e era um escárnio. E as pessoas, o quê? Verso 10, habitam sobre a terra, se alegram por causa deles, realizam festas e enviam presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas morreram. E aí a gente consegue encaixar isso daqui perfeitamente agora em uma cidade que aconteceu na nossa história humana. A gente consegue encaixar perfeitamente isso daqui em uma cidade, em um país, que é a França. Se a gente for estudar a história francesa, Revolução Francesa, deixa eu pegar a data aqui que eu anotei. Em novembro de 1793, uma Assembleia da França, vamos dizer assim, nos nossos tempos de hoje, seria a Câmara dos Deputados, Senado, o governo francês, eles declararam em Assembleia que Deus estava morto, que agora eles iriam adorar a deusa da razão. Deixa eu ver tudo que eu anotei aqui.
E importante, né? 3 anos e meio. 3 anos e meio depois, eles voltaram atrás nisso. Eles permitiram o culto a Deus. E nesse período de 3 anos e meio, nessa assembleia que eles fizeram, eles proibiram o culto a Deus. Ou seja, estava proibido adorar a Deus. Igrejas foram fechadas, os cristãos foram mortos na Revolução Francesa. E teve uma coisa também importante aqui que eu anotei. Foi a mudança do calendário. O calendário, nós temos 7 dias, sempre, em todos os calendários. Nesse calendário da Revolução Francesa que eles adotaram, cada semana tinha 10 dias, tínhamos 12 meses, se eu não estou enganado. Deixa eu ver se eu anotei aqui os meses. Não anotei, mas... é isso, são 12 meses. 12 meses, cada semana 10 dias, cada mês tinha 3 semanas, e aí o que deixa mais confuso ainda essa coisa que eles fizeram. Cada dia tinha 10 horas, cada hora tinha 100 minutos e cada minuto tinha 100 segundos. Ou seja, a gente não consegue nem contar, entender por causa da nossa mente aqui. Eu fiquei mais de 15 minutos tentando entender, fazer as contas para ver se batia. E aí eles colocaram mais algumas festividades ali para completar os dias do ano que iriam faltar, porque ia dar 300 dias e são 365, e eles colocaram ali algumas coisas que para completar. Então a gente encaixa perfeitamente o país da França aqui nessa profecia, porque eles pegaram essas duas testemunhas, Novo e Velho Testamento, vamos dizer assim, eles mataram, foi exposto, e eles viviam ali nessas festas deles. Engraçado, uma dessas festas, engraçado não, é uma coisa terrível. Engraçado é só um modo de falar. Uma coisa terrível é que eles entronaram uma mulher como a deusa da razão e tinha que ser adorado a ela, essa deusa. E nesses 10 dias tinha um dia que era liberado, orgias e, enfim, totalmente o Egito e Sodoma dentro de uma só nação. Vamos ao verso 12 agora. 12. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Ou seja, então as palavras de Deus, ela ganha força depois desses 3 anos e meio, né? Ela volta a revigorar. E a gente vê que depois desse período a gente tem a criação das sociedades bíblicas. Então a Bíblia começou a ser difundida cada vez mais e mais. A palavra de Deus ganhou mais autoridade. As pessoas passavam a ter a Bíblia em mãos. Se a gente for ver aqui nessa época da França que aconteceu isso, se eu não estou enganado, nós tínhamos em volta da Bíblia traduzida em 15 idiomas e dialetos. E já no ano de 2012 tinha mais de 2.500 idiomas e dialetos. Então foi uma crescente muito grande graças às sociedades bíblicas, porque a palavra de Deus foi ressuscitada. O próprio Deus deu vida a ela novamente. E esse subir ao céu é justamente isso, a posição de destaque, ela cresce. E agora, o verso 13, para responder à pergunta do irmão. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Então aqui uma coisa importante, né? Um terremoto, um grande terremoto, isso já lembra a gente já as pragas que estão por vir ainda, ou seja, é um juízo de Deus anterior, um presságio do juízo que irá por vir, lá das 7 pragas que nós temos após o fechamento da porta da graça. E vamos lá, voltando novamente às profecias de Daniel. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7. A estátua dos pés, 10 dedos. A besta terrível, 10 chifres. Cada chifre, cada dedo representa um reino que surgiria de Roma. E um desses reinos é a França. Então quando nós vemos aqui que a 10ª parte, ou seja, um dos reinos dos 10 dedos, seria abalado com esse terremoto. E o terremoto aqui quer dizer destruição, morte. E aí nós temos no final, né, aqui do verso, ainda não falei do que é o terremoto, vamos lá. Que é a morte, né? É essa destruição que veio sobre a França, né?
o objetivo dele, no final do verso, sobremodo aterrorizadas, deram glórias a Deus do céu. Ou seja, levar as pessoas à Bíblia, levar as pessoas à palavra. Essas desgraças que aconteceram na França foi um aviso para o resto do mundo todo, para ser levado à palavra, para ir à palavra. Durante esse período de 3 anos e meio em que Deus esteve morto, entre aspas, na França, o número de crimes aumentou muito, a violência aumentou muito, porque as pessoas não tinham uma lei moral para as guiar. Então, por esse ponto, as pessoas sofreram muito e foi um alerta ao mundo ao redor que sem Deus estamos indo direto a um precipício, direto à destruição. E o que seria esses 7.000? Aqui na minha tradução está 7.000 pessoas, mas tem algumas traduções que estão 7.000 homens. E o que foi interessante, durante as minhas pesquisas eu consegui descobrir isso. Inclusive eu li o livro do irmão Uriah Schmidt, que ele é indicado inclusive pela irmã Ellen White para os estudos de Daniel e Apocalipse. E ele traz lá uma informação importante, que na França, nessa época, nesse período, tinham 7.000 títulos de nobreza, nomes que eram nomes nobres, pessoas da nobreza. Quando a gente olha para 7.000 pessoas aqui, 7.000 homens aqui, nós temos essa clara ligação com as 7.000 famílias representantes da nobreza. E elas foram totalmente destruídas, né? Não vou falar totalmente que eu posso estar enganado, mas foi brutalmente mortos os membros da nobreza francesa durante esse período da Revolução Francesa. Então, essas 7.000 mortes remetem a essa destruição dos nobres franceses. O terremoto é a destruição que viria sobre a França durante esse período, para levar as palavras de Deus como um presságio da praga futura. Só que a diferença da praga futura para a praga que caiu na França, do terremoto, da destruição, é que a praga futura é após o fechamento da porta da graça. Ou seja, já não há mais opção de escolha, de mudança. Aqui na França é uma praga para que Deus fale: meu povo que está por aqui, olhem para mim, olhem para minha palavra. Eu estou querendo trazer vocês a mim. Acho que é importante salientar aqui, né, que as pragas de Deus, elas vêm muitas vezes como um alerta para nós, povo de Deus, despertarmos, voltarmos a olhar para Deus, voltarmos a olhar para Cristo, porque durante a supremacia papal, a Bíblia foi amplamente perseguida. A gente vê destruição de Bíblias, a gente vê perseguição da igreja, do poder romano papal, com relação àqueles que buscavam a Bíblia, que queriam a Bíblia. Tanto é que se a gente for começar a ver a história de Martim Lutero, Wycliffe, eles foram perseguidos porque eles pregavam a Bíblia, porque eles estudavam a Bíblia, eles traduziram a Bíblia, Wycliffe para o inglês, Martim Lutero para o alemão, e enfim. Então o grande terremoto é a destruição que veio sobre a França, que levou esses 7.000 títulos de nobreza, que acabou, né, com a nobreza da França. Acho que não tem mais nobreza hoje em dia na França. Eu procurei saber se tinha rei na França e não tem, apesar de ter algumas pessoas, alguns movimentos franceses que buscam querer colocar um rei novamente, assim como é na Inglaterra, que tem a rainha da Inglaterra, o rei da Inglaterra. Também tem um movimento que gostaria de ter o rei novamente na França. Mas aqui está a representação da destruição da nobreza francesa nesse terremoto. Tudo por conta da negação da palavra de Deus e tantas as transgressões que o povo francês decidiu e optou, tanto politicamente como religiosamente. Espero ter respondido a pergunta do irmão. É um tema, alguns falam que é muito fácil, do Apocalipse não é fácil, você tem que estudar, você tem que orar bastante, você tem que buscar várias fontes, você tem que pegar a Bíblia dentro da Bíblia, você tem que achar elementos dentro da história para comprovar alguma coisa que já passou. Enfim, é um estudo muito complexo, demanda tempo e oração, porque sem o direcionamento do Espírito, a gente não consegue entender a palavra de Deus. Então, para encerrar, gostaria de convidar os irmãos a orarem. Antes da oração, quem tiver interesse de estudos bíblicos, aqui na descrição do vídeo vai ter o link para o nosso grupo no WhatsApp.
Então, convido agora os irmãos a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e estudá-la, Senhor amado. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja sempre nos conduzindo durante os nossos estudos e que Ele nos leve, Senhor, ao crescimento espiritual, que cada vez mais nós possamos crescer e que, na verdade, não o nosso crescimento em si, não que o nosso crescimento espiritual seja justamente esse, que o eu diminua e que Cristo passe a viver através de nós, Senhor amado. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.